Você sabe a relação entre Covid e diabetes? Pois é, para falar um pouquinho sobre isso, o Dr. Fernando Valente está aqui para explicar para a gente qual a relação disso tudo, né? Associar um pouquinho em relação à obesidade também, tanta informação que chega e às vezes a gente fica muito confuso. Nada melhor do que um médico endocrinologista para poder ajudar a gente. Esse é mais um vídeo aí da série aqui no canal da SBD. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, sou criador da página no Instagram Vida Diabético, e Dr. Fernando Valente é médico endocrinologista e professor universitário. Dr. Fernando, mais uma vez, um prazerzaço estar aqui contigo, para a gente falar sobre esse tema tão importante aí, né? Esse ano foi bombardeado de coisas novas e tanta coisa importante aí, tanta coisa associada ao diabetes, Covid. Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Beleza, Fred. Olha, realmente é uma doença nova que surgiu, né? E a gente está aprendendo muito sobre ela ainda, tá? Mas já no primeiro momento a gente aprendeu que tem algumas pessoas sob maior risco de gravidade da doença, tá? Que é o caso, por exemplo, de quem tem uma idade um pouco mais avançada, né? Então acima de 60 anos, principalmente, quem tem pressão alta, quem tem excesso de peso. Então, mesmo em pessoas que têm uma idade que é jovem, uma pessoa jovem, mas está acima do peso, ela tem um pouco mais de risco de gravidade da doença, e da Covid-19, né? E também a pessoa que tem diabetes, tanto a pessoa com diabetes tipo 1, tipo 2 ou outro tipo de diabetes. Mas é muito importante dizer aqui que existem formas da gente minimizar o risco de gravidade dessa doença. Então, uma pessoa que tem diabetes e mantém um estilo de vida saudável, mantém um bom controle do açúcar no sangue, medindo frequentemente o açúcar no sangue, no caso de quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, que precisa aplicar insulina várias vezes, e a pessoa com diabetes tipo 2 também se cuidar, de vez em quando medir a glicemia na ponta do dedo, dar uma olhadinha na pressão, dar uma olhadinha no colesterol, o cuidado com os hábitos de vida, né? As pessoas que fazem isso têm realmente uma redução do risco de gravidade, de adquirir uma forma grave da Covid-19. Especificamente no caso do diabetes, Fred, alguns estudos, por exemplo, mostram que se a pessoa que vive com diabetes, tem um diabetes muito bem controlado, não fica com glicose, por exemplo, acima de 180, o risco de desenvolver gravidade, Covid com gravidade, é praticamente igual ao risco de quem não tem diabetes. Já que aí varia conforme o estudo, conforme o local. Então, 1%, 3%, 5%, depende da idade. Mas a pessoa que tem diabetes, que fica constantemente acima de 180 de glicose, de açúcar no sangue, essa pessoa pode ter um risco de 5 a 10 vezes aumentado em relação à pessoa que está ali bem controlada ou que não tem diabetes. Então, daí a importância de de ter esse cuidado, né, com o controle da glicose e com os hábitos de vida. Como é que você ficou aí nesse período da pandemia? Você conseguiu lidar bem com isso? Então, no início a gente não entendia muito, né? Era muita informação que chegava e a gente era desconhecido, né? Aí você pega pelo contato com outra pessoa, e depois pega pelo ar, que rola, meu Deus do céu, e aí todo mundo lockdown, enfim. Mas acho que o fundamental foi que eu sempre busquei tomar as medidas necessárias. Ficamos em casa durante muito tempo, né? E agora, voltando aos pouquinhos, né? A frequentar a academia, a frequentar lugares mais abertos, mas sempre usando máscara, tomando as medidas necessárias ali, que todo mundo tem que ter, né? Não é pelo fato de a gente ter diabetes que a gente deve ficar enclausurado em casa, porque isso também causa um mal muito grande, né? A saúde mental também é super importante. E a atividade física é fundamental, não só para manter a glicemia bacana, mas também para manter a nossa saúde mental, né? Durante o exercício físico, a gente libera uma série de hormônios, né?
que são analgésicos naturais para o nosso corpo, a gente precisa também deles, né? A gente melhora o nosso sono e a gente tende a comer melhor também. Então, a gente às vezes fica em casa comendo sem fome, né? Aquela fome psicológica que os nutricionistas falam. Então, a gente fica comendo fora de hora e também deixar o corpo ativo é importante por isso, né? A gente tende a comer muito mais saudável. Então, para mim, foi isso aí. Ainda continuo, todo mundo, né? Todo mundo tem que manter. Não acabou o que está rolando, né? Pode ser que chegue aí uma segunda onda, tomara que seja uma marola, mas vamos continuar tomando as medidas necessárias. E, de novo, né, não é por ter diabetes que está no grupo de risco. Se você está bem cuidado ali, controlado, uma glicada bacana, né? Não tem por que ter esse medo todo, não. E se você não está, comece a se controlar ainda melhor, né? A gerir melhor sua glicemia para perder um pouco desse medo aí. É um importante momento também de reflexão, né, que se você não se cuida, você fala, opa, né, você começou a perceber que pode estar se prejudicando. Liga esse alerta aí e comece a se cuidar a partir de agora, se você não se cuida ainda. Perfeito, Fred. Olha, eu passei também por tudo isso e continuo com os cuidados, né, usando máscara quando saio, enfim, higienização das mãos com água e sabão, ou álcool. E aqui eu acho que até cabe, como está bem frequente o uso do álcool, né, em gel, para a pessoa que vai fazer a glicemia capilar, a ponta de dedo, o álcool pode interferir na medição da glicose. Então, acho que é importante lembrar aqui, o ideal seria lavar a mão com água e sabão mesmo, tá, para que não haja essa potencial interferência do álcool na medição da glicose de ponta de dedo, que a gente chama de glicemia capilar, e alguns conhecem como destro, né? Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, claro que tem pessoas que têm um pouco mais de confiança, porque são mais jovens, tal, e claro, se precisam sair, devem sair com máscara e cuidados com higienização, mas para aquelas pessoas que têm mais idade, têm diabetes e outras doenças que são fatores de risco, como doença cardíaca, pressão alta ou obesidade, é importante frisar aqui da necessidade de manter o acompanhamento médico, é muito importante. De não parar o tratamento porque ouviu que o remédio X ou o remédio Y pode piorar sem antes consultar um médico, seja por telemedicina, que nós temos hoje essa oportunidade, né? Ou seja, de maneira presencial, numa excepcionalidade, se a pessoa não está saindo de casa. Então, é muito importante porque o próprio controle dos níveis de manutenção dos níveis de açúcar no sangue em valores mais próximos à normalidade diminui muito o risco de complicações. Então, é fundamental manter o acompanhamento médico, a tomada de medicamentos. E acho que vale a pena também frisar aí, Fred, que a Covid-19 ela é um fator para agravamento também do próprio diabetes, ou até é um fator que pode desencadear o aparecimento de diabetes, porque o coronavírus pode interferir na secreção de insulina pelo pâncreas. O coronavírus pode aumentar a resistência à insulina. Tá? Lógico que isso ali por um período limitado, né, enquanto a pessoa está ali acometida. Então, é importante estar atento aos sintomas que nós já comentamos aqui de diabetes. Então, o emagrecimento, passa a urinar muito, beber muita água, assim como prestar atenção também nos sintomas de Covid, né? Então, se a pessoa tem falta de ar, não está conseguindo, existe aquele medo, né, de não ir para o hospital, eu acho que se a pessoa está com perda de olfato é uma coisa, ela pode ali ficar quietinha em casa, mas se ela está com falta de ar, febre, ela deve procurar ajuda médica, porque isso pode ser o diferencial aí entre a vida e a morte, né? Se a pessoa também procura ajuda mais rapidamente.
Então, nós estamos aprendendo bastante com essa doença. Hoje já temos um número muito menor de casos de morte, mas ainda precisamos tomar o cuidado para não pegar, e se pegar, tratar adequadamente. Maravilha. Às vezes a gente fica muito bombardeado por informações na internet, né? Sem saber em quem confiar, o que acontece. É importantíssimo, são importantíssimos esses esclarecimentos aí para a gente poder ter convicção de que a gente fazendo a nossa parte, né? O que está sob nosso controle é o melhor que a gente pode fazer, né? Se cuidar. E como a gente sempre fala aqui, né, doutor Fernando? Viver bem com diabetes é uma questão de escolha, né? A gente não escolhe ter diabetes, mas a gente pode escolher como viver a partir do momento do diagnóstico. Então, isso de hábitos saudáveis que a gente sempre fala, é mais importante engrossar esse couro aí, né? Em se tratando de Covid, porque quem tem hábitos saudáveis, quem já se cuida há algum tempo, está passando por essa muito mais tranquilo do que quem começou a despertar para isso agora. Então, acho que o grande convite é isso aí para todo mundo, né? É isso, Fred. Acho que é o estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, de preferência ao ar livre, ou então, se quiser fazer dentro de casa, né? Mas manter um estilo de vida saudável, manter o seu corpo mais forte para eventualmente enfrentar o que tiver que enfrentar. E, além disso, vai manter o seu psicológico muito melhor, vai diminuir a ansiedade, uma eventual tristeza, é um remédio natural, como você, é o termo que você está usando, né? Para reduzir um pouco essa ansiedade, e é uma chuva de informações e notícias que a gente vê. Eu acho que é uma maneira aí de controlar positivamente o psicológico também, porque nós esperávamos que fosse 1 a 2 meses de doença, né? E todo mundo se trancou tal, mas a coisa acabou cronificando, então nós precisamos readequar nossa vida para hábitos saudáveis, normalizar dentro do possível com essas novas normas de higiene. Beleza, Fred? Maravilha. Valeu mais uma vez pelo papo, pelos esclarecimentos. E é isso aí, galera. Tem vários vídeos aqui no canal da SBD, acompanha aí todos, né? A gente fala sobre o que é diabetes, os tipos de diabetes, tem muito conteúdo aí para vocês aprenderem e gerarem transformação na vida de vocês. Valeu? Tchau, tchau, doutor Fernando. Obrigado. Um abração, Fred. Até a próxima.